Boa tarde, finalmente cá estou eu aqui gravando um vídeo sobre a catequese que você, Davi, não pôde estar presente conosco. Vai ser uma breve explicação assim acerca do que nós vimos, meditamos, estudamos. Claro que não é a mesma coisa de estar presente ali. Teve até um momento em que nós fizemos um quiz do Google mesmo sobre a missa, mas agora eu nem sei qual é o quiz que a gente fez. Só sei que a gente colocou em prática os nossos conhecimentos sobre a missa. O que a gente pensava, o que a gente sabia, sobre as partes da missa que eu já vou explicar pra você. A gente vai começar lá no capítulo 6, os ritos da missa, passos para um encontro com o Senhor. E aqui eu vou te conduzir, mais ou menos, para você ter um conhecimento e conseguir responder, conseguir meditar sobre o texto bíblico que nós vamos ter contato aqui e compreender, de fato, sobre a celebração. Aqui no texto diz assim: a celebração eucarística não é uma simples celebração humana, mas fruto da vontade de Jesus de encontrar-se conosco. Assim como ele se encontrou, ensinou e celebrou com seus discípulos. Ao participar da missa, ouvimos os ensinamentos de Jesus e, como irmãos, vivenciamos de uma maneira própria os gestos, as palavras e a vida dele na celebração da Eucaristia. Você pode perceber que durante a missa Deus conversa conosco. Pode ver que ele conversa por meio do sacerdote, ele na homilia, nas orações Deus fala conosco. Por meio das leituras, você vê as cartas de São Paulo, por exemplo. Irmãos, tá falando pra quem? Claro que no momento ali ele tá falando pros coríntios, por exemplo, como foi a carta de São Paulo aos coríntios. Mas não é só os coríntios, ele tá falando para nós. Para nós também. Então aqui, a gente vai pegar lá na Bíblia, 1 Coríntios 11, 23 e 26, para fazer uma leve reflexão aqui, uma breve reflexão. Lendo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Aqui São Paulo está dizendo que a celebração da ceia não é algo que ele inventou, ou algo que foi criado, algo que foi transmitido para ele. São Paulo, ele não teve contato direto com Jesus. Não sei, acho que você estava na catequese que eu expliquei sobre a história de São Paulo, né, que antes era Saulo. Ele não teve o contato direto com Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente, ali enquanto ele estava em vida, no discipulado. No discipulado não, na vida com os discípulos. Ele conheceu Jesus miraculosamente. Não teve contato enquanto ele estava entre o povo. Jesus já tinha ascendido aos céus, né? E São Paulo diz: o que nós celebramos, que no caso é a ceia, que agora tem o nome de missa para nós, mas antigamente era tanto chamado de ceia, era chamado da partilha do pão. Tem vários nomes para dizer da mesma coisa, que é a missa. Para nós, hoje em dia, o nome é missa. Por que o nome missa? Porque na missa em latim, a frase final era ite et misse, tipo, vão cumprir a sua missão, é missão. A palavra missa vem de missão, porque você ouviu a palavra, você está com Jesus, agora vai ser a igreja na sociedade, entendeu? Vai fazer a sua missão. Mas enfim, São Paulo está dizendo que não foi ele que inventou, e também não foram os discípulos que inventaram. Quem fez isso? Quem ensinou? Foi o próprio Jesus. Ele que partiu o pão, é ele que ensinou tudo isso, entendeu? Então nós católicos, nós seguimos os exemplos dos apóstolos. Os apóstolos seguem quem? Jesus.
Então a missa, quem instituiu a Eucaristia, quem instituiu a missa, a primeira missa é lá na Quinta-feira Santa, na primeira partida do pão. Então, aqui está perguntando, quais os gestos de Jesus? São os gestos de partir o pão, entregar e dizer: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. E depois de haver ceado, tomar o cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes, fazer em memória de mim. Você já ouviu esse texto antes? Tem algum lugar que te remete, que te lembre, que você já ouviu? Na missa, né? Aqui vai falar. Em que momento da missa as palavras de Jesus são repetidas? No momento da consagração eucarística, no momento da oração eucarística, quando o padre, ele está apresentando tanto a hóstia primeiro e depois o cálice, no momento da consagração. E qual ensinamento esse texto nos transmite? Esse texto nos transmite o ensinamento de que a nossa fé, ela nos é dada por Jesus, não é inventada, não é uma vontade humana. Nós seguimos aquilo que Jesus nos ensina. E o que Jesus nos deu, ele nos deu seu próprio corpo, seu próprio sangue. Então, a Eucaristia não é uma representação, é um símbolo, mas o símbolo, ele aparenta e ele é. Então, aparenta e é. Entendeu? Já explico melhor. Peguei aqui as minhas anotações das formações que eu tive com o Padre Rafael, as formações de catequista, e aqui tá falando assim: símbolo, parece e é. Então nós estamos ali com o corpo de Cristo, ele parece e é de fato o corpo de Cristo. Agora você vai ver nas denominações protestantes, em que eles também têm a Santa Ceia, que eles partem pão mesmo, colocam o suco de uva em copinho, aquilo lá não passa de uma mera representação. Eles não acreditam que ali está o corpo de Cristo, que ali é Jesus. Se você pisar numa partícula do pão, para eles é pão, entendeu? Para nós, você blasfema, isso aqui é pecado, sacrilégio, porque você está ferindo o corpo de Jesus. Por isso tem que ter todo cuidado, porque ali é Jesus mesmo, você está tocando em Cristo. Então, não é uma representação. Não é representação, a gente não faz de conta que Jesus está ali, realmente está. É o que nós acreditamos, é o que ele passou para nós. Ele não disse: tomai todos e bebei. Isso, faz de conta que isto talvez seja o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, o ensinamento desse texto é a Eucaristia, Jesus nos deu, e a missa, tudo é transmitida pelo próprio Jesus. Nós seguimos a Jesus. A igreja é de Jesus, é de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Então, já identificamos que a narrativa do texto são as palavras da consagração. Você sabia que essa é a parte central da celebração eucarística? Ao redor dela se desenvolvem os demais ritos litúrgicos. Espera, você sabe o que é um rito litúrgico? Ritos litúrgicos são gestos, símbolos e palavras pelos quais nos comunicamos com Deus e Ele conosco. A celebração eucarística é um todo, não há como dividi-la, mas nela há momentos distintos. Por isso, é importante conhecer o sentido de cada momento e compreender sua finalidade no conjunto da celebração. Estes momentos são os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Vamos conhecê-los melhor? E aí, eu peço uma pausa. Quem frequenta muito a missa, e principalmente os coroinhas, os acólitos, que tem que estar prestando atenção em cada detalhe, porque em cada parte tem certinho o que fazer, então tem que estar atento, já vai saber de cor essas 4 divisões da missa, essas 4 partes, mas na verdade a missa é dividida em 2 partes apenas, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Porém, antecede a liturgia da palavra, os ritos iniciais, e precede a liturgia eucarística, os ritos finais. Que aqui eu vou pegar o folheto que vai ser a missa da catequese, ó. Começa aqui, os ritos iniciais. O que
Como seria a estrutura dos ritos iniciais? Bom, começa com a procissão de entrada, ali já começou a missa. Aí quando o padre entra com toda a procissão, ele vai beijar o altar. E vai começar com a saudação, né? A gente vai começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai fazer um breve comentário. Beleza, isso faz parte dos ritos iniciais. Aí, agora, estrutura, ato penitencial, quando nós pedimos perdão. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Que sempre vai ter em toda missa. Aí tem glória. O glória não é em toda missa que tem, geralmente só aos domingos. Pode ser que tenha alguma missa, porque isso tem todo um calendário, não é quando dá vontade. Que tenha-se o glória, que eu não sei de cabeça quais são as missas, mas é só em domingo. Quando eu digo em domingo, você entende que a missa de sábado à noite vale, porque a missa de sábado à noite é válida, ela cumpre o preceito de domingo, porque é a véspera do domingo, né? Então tem o glória, começa com a procissão, aí tem a saudação, tem o breve comentário do padre, que às vezes não terá, aí tem o ato penitencial, o glória, e daí tem a oração coleta, que é quando o padre fala oremos. E após o oremos, aí nós vamos para a liturgia da palavra. Em domingo, vai seguir a seguinte estrutura: primeira leitura, salmos, segunda leitura e evangelho. Aí, durante a semana, vai ser só a primeira leitura e os salmos, e já vai para o evangelho. Aí, após o evangelho, tem a homilia. Após a homilia, tem a profissão de fé, que é o creio. E após o creio, tem as preces, que a gente faz as nossas preces, as preces da comunidade. Após as preces, aí a gente já vai pro ofertório. O ofertório já é parte da liturgia eucarística, a preparação das oferendas, né? Que a gente vai respondendo. Depois da preparação das oferendas, A preparação das oferendas é quando o padre está preparando o altar, tá colocando o corporal ali, tá com o cálice, preparando com as âmbulas ali. Enquanto isso, geralmente sempre tem um canto. E aí depois a gente vai pro convite à oração, né? Quando o padre fala: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí temos várias partes assim específicas ali do missal, que não adianta explicar muito bem, porque só quem tá lendo ali vai entender. E aí nós temos a oração eucarística, que começa com o prefácio, que é quando o padre fala: o Senhor esteja convosco. A gente responde: ele está no meio de nós. E aí temos o santo após o prefácio, e temos toda a oração eucarística. Aí vai seguindo, nós vamos respondendo, temos as invocações, até o momento do Pai Nosso. Aí tem o Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E daí nós vamos para a comunhão. Após a comunhão, nós temos a oração pós-comunhão, que é o oremos. Após o oremos, já são os ritos finais. Caso tiver avisos, é para serem feitos os avisos, senão também não precisa. Daí já tem a bênção final, tem a procissão e acabou a missa. Então, explicando assim, resumidamente, parte por parte, seria isso. Vale muito a pena prestar atenção. Cada parte da missa tem um significado que vai explicar bem direitinho. Com o ato penitencial, somos convidados a nos reconhecer necessitados da misericórdia de Deus. Com o hino de louvor ou glória, menos nos tempos do advento e da quaresma, expressamos nossa gratidão. Depois, o sacerdote, por meio da oração da coleta, reúne as intenções de cada um para a missa. Então, o nome dessa oração da coleta é recolher, é coletar as intenções. Não é coleta das intenções.
Aí aqui explica da liturgia das palavras. A primeira leitura, quase sempre retirada do Antigo Testamento. Aí tem o Salmo. Tem a segunda leitura, retirada do Novo Testamento. Tem a proclamação do Evangelho, que é a boa nova de Jesus, a homilia, explicação e atualização da palavra proclamada para a nossa vida hoje. A profissão de fé, quando afirmamos, professamos publicamente aquilo em que acreditamos. Oração da Assembleia, oração universal, que são as preces, né? Tem aqui a liturgia eucarística. E a liturgia eucarística, ela é a parte mais profunda, eu diria, da missa. Pois olha, a apresentação dos dons, que é antes, mas tudo ali no mesmo momento. É muito lindo. Quem é acólito, quem é coroinha, tá ali ajudando, tá ali vendo, tá ali lendo, percebe quão maravilhoso é. Tá ali servindo perto, do ladinho da Eucaristia, né? Bom, e ali já nos ritos finais, a missa termina com a bênção e o envio para anunciar a Deus que age em nossa história e caminha conosco, até que todas as pessoas o reconheçam como o seu Senhor. A comunidade se despede e segue para viver a missa da vida, disposta a continuar a missão de Jesus no mundo. Aí aqui na página 42, nós temos esse exercício 2. Escreva a sua conclusão sobre o que descobriu e o que aprendeu sobre a missa. Aí você escreve o que você aprendeu sobre a missa. Há uma coisa que eu comentei na catequese, mas não comentei aqui no vídeo ainda, é que a missa, ela é a presentificação. Isso aqui eu anotei também na formação que tive com o padre, que eu quero falar bem certinho. Cadê? A perpetuação é um memorial incruento. Sabe o momento em que Jesus estava na cruz, morrendo, se sacrificando por nós? A missa é a perpetuação. Nós estamos participando desse momento, mas sem que ele sofra cruelmente, ele sofra a dor daquele momento, mas nós estamos participando desse mistério, que é a crucificação, o sacrifício de Cristo. Então, quando o padre apresenta os dons, é Cristo que se entrega por nós, no momento da consagração. Aí, então, nós temos o encontro 7, que eu quero abordar bem rapidamente, para não ficar tão longo assim, mas também porque foi bem rápido a abordagem que eu fiz no encontro da catequese, que vai ser sobre liturgia, gestos e posições do corpo, instrumentos para a comunhão com Deus. A liturgia é uma ação comunitária de toda a igreja. Nela somos chamados a celebrar nossa fé. Para nós católicos, a principal celebração litúrgica é a missa, da qual participamos de maneira consciente, ativa e afetiva. E como fazemos isso? Usando sons, palavras, gestos e símbolos que têm a função de servir de pontes para ajudar as pessoas a realizarem o seu encontro, a sua proximidade com Deus e a manifestarem a sua fé. A liturgia cristã é bastante simbólica. Por símbolo, entendemos um sinal visível com a força de tornar presente uma realidade escondida ou invisível, porém cheia de significado para nós. É algo que nos faz lembrar alguém ou algum acontecimento, ajudando-nos a compreender e sentir o que não podemos ver ou assimilar totalmente. E isso nós enxergamos na Eucaristia, pois ali está o pão, mas ali está presente Jesus. Então, nós lembramos da ceia. Realmente, ela é a rememoração da última ceia. E Jesus realmente está ali. Nós não enxergamos Jesus, mas ele está ali. E lembra-nos a última ceia, a Santa Ceia, né? Por muito tempo, os israelitas sofreram pelo fato de o maior símbolo de sua fé, a Arca da Aliança, estar em terra estrangeira. Por isso, ao vencerem um exército inimigo e recuperá-la, a alegria tomou conta de todos. Acompanhe a leitura do texto bíblico para reconhecer ou conhecer a procissão que leva a Arca da Aliança, esse importante símbolo religioso para o povo de Israel. A gente vai lá para 2 Samuel 6. Deixa eu procurar também.
do 1 ao 5. Vamos ler do 1 ao 5. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baalá de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza andava junto da arca de Deus, e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpas, cítaras, tamborins, cistros e símbolos. Quando a gente fala da arca de Deus, é a arca de Noé, sabe? Aquela enorme que transportou todos os animadinhos no dilúvio. Bom, ali está perguntando por que a Arca da Aliança é tão importante para o povo de Israel. Porque a Arca da Aliança, ela é um símbolo visível da aliança, da união que o povo de Israel tinha com Deus. Por isso que era tão importante. Porque era um símbolo visível de toda a história do povo com Deus. É isso. Quais as ações de Davi durante a procissão que leva a arca? Dançando e estavam também tocando instrumentos. O que podemos aprender com Davi? Olha, Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Ele reuniu todo o povo de Deus. Podemos aprender com Davi? Caminhar em comunhão, em comunidade com o povo de Deus, a caminho de Deus, de agradar a Deus. Basicamente é isso. O texto de Samuel nos mostra que Davi louvou a Deus com todo o seu ser, pois cantou e dançou enquanto a Arca da Aliança era levada para Jerusalém. Suas ações nos mostram que para bem participar da celebração eucarística é necessário ter atenção e estar presente com todo o nosso ser. De fato, corpo, mente e coração se unem por um mesmo desejo, louvar e bendizer a Deus, com a comunidade reunida. Já vindo para cá em crescer no compromisso, durante a semana retome o texto de 2 Samuel 6 a 5, com a ajuda de sua família, componha uma oração pedindo a Deus que o ajude a servi-lo de corpo, mente e coração, sem perder a alegria e o entusiasmo. Esses exercícios de crescer no compromisso são muito legais. Aqui, na página 43, também fala assim: converse com a sua família sobre o que aprendeu em relação à missa. Procure explicar a importância de toda a celebração e com seus familiares escolha um compromisso que os ajude a participar melhor das celebrações em sua comunidade. Esse compromisso é ir ao banheiro em casa, talvez levar uma garrafa de água para não precisar ficar indo pegar. Tem gente que dorme na homilia, na minha mãe não. É de fazer um esforço. Vai pra missa, dorme uma horinha antes. Se prepara pra estar participando bem. E aqui, para crescer no compromisso, aí você com a sua família podem compor uma oração para, assim como Davi, louvar a Deus. A oração, você só conversa com Deus, espelhando-se em Davi, como Davi fez. E aí, por tarefa, eu passei o capítulo 6, o capítulo 8 e o capítulo 10. Que quando nós tivermos a próxima catequese, aí sim nós vamos conversar bastante sobre eles. Bom, espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho e espero que nos vejamos na missa da catequese. Fiquei sabendo que você está com vontade de fazer, enfim, como eu já estava explicando sobre a estrutura da missa. Na liturgia da palavra, nós temos primeira leitura, salmo, segunda leitura, daí depois nós temos as preces, né? Para nós, seria a primeira leitura, a segunda leitura e as preces. Nós estamos responsáveis por ela. Eu tenho aqui, a primeira leitura é Apocalipse, a segunda leitura
é a carta de São Paulo aos Coríntios. E as preces são as preces, né? Ó, que são os pedidos que nós fazemos. Recordai de vossa igreja, Senhor, em seu caminho sinodal, para que, preenchido do Espírito Santo, seja dócil na escuta da palavra e fecunda no alegre anúncio do Evangelho novos pedidos. Eu fiquei sabendo também que você tá com vergonha. Mas eu também tinha muita vergonha, tanto de fazer, de ler as preces, de ler alguma leitura, ou de estar servindo. Mas se você nunca for, você nunca vai perder a vergonha. E deixa eu te dizer, depois da primeira vez que você vai lá e lê, você vai bem treinado, você dá conta. Você vai lá e lê, você quer a segunda vez. Depois que você vai a segunda vez, você quer sempre, porque é muito bom estar lá. Então, eu peço pra você ler, porque a gente quer que os nossos catequizandos participem, a gente quer que vocês participem, né? A missa também é o rito de vocês. Não precisa ficar só os adultos lendo. Se você lê bem, você é uma criança e lê bem, tem que participar também. Então, você indo ler, você vai encorajar, vai ser exemplo para as outras crianças verem e também terem o desejo e a coragem de participarem da missa, que nada mais é do que o encontro com Cristo. Que é isso, para isso que nós vivemos, para nos encontrar com Cristo lá na vida. Então, abraço, nos vemos então domingo. Desculpa pela demora.